características, né? Então, gente, aqui tem a metodologia que vocês podem estar olhando. Como eu citei, a gente vai para, no caso do giro, do girolando, nós somos avaliados, né, no caso do girolando, a prova acontece no IFTM, aqui de Uberaba, né, até fica a dica, né, gente, vocês vão ter visita no teste na Exposebu, né, e lá vocês conseguem estar indo na FASU, onde acontece do giro, pré-seleção, e vocês conseguem também ir no IFTM ver a questão do girolando, sobre essa avaliação das provas. Então, os animais entram nessa prova de progênie e eles vão ser avaliados aqui, ó, pelo desempenho, né, a medida de ganho de peso médio diário, o temperamento, que é importante, né, touros varia aí de 1 a 6, extremamente manso, pontuação 6, extremamente bravio, a pontuação 1, o desenvolvimento desse touro, né, corpóreo, possíveis alterações e por aí afora. E eu acho hoje, na minha opinião, essa questão reprodutiva que é fundamental, que é exames andrológicos, se o animal congelou o sêmen ou não, a qualidade desse ejaculado, né, e também essa classificação dos touros em relação a esse processo. Lembrando, como eu citei anteriormente, muitas vezes o touro era incluído no teste progênio, produzia sêmen, mas depois não produzia mais, não tinha essa avaliação e esse ranqueamento aí dos touros em relação à reprodução. O teste de libido, que ele é feito aí uma pontuação, aqui tem uma tabela bonitinha aqui, né, que varia de 0 a 6, ou seja, 0, o touro não mostrou interesse sexual, até 6, que é a monta e o serviço. Então, essa avaliação aí de comportamento sexual dos touros, ela é fundamental. E nós temos aí até um grupo de jurados da associação fazem essa avaliação funcional, que a gente já conversou na aula passada, que é o tipo funcional, estrutura, aprumos, conjunto de umbigo, bainha, prepúcio e pigmentação. Até a pigmentação ela é importante, né, sobre essa questão do clima. Eu tenho certeza que vai chegar um dia aí que nós vamos estar, vocês vê lá, construções rurais e tudo, né? Mas o manejo, a estrutura, ela é muito diferente para um animal zebuíno, para um animal girolando, para um animal holandês, tá? Então a pigmentação está muito associada à adaptação do animal até a altas temperaturas. E o temperamento, gente, que foi citado aqui anteriormente, ó, ele é passivo de descarte de animais. Até faz um teste. Você chega no rebanho holandês, né, que já tem um processo de seleção muito mais antigo, muito mais avançado que o girolando e as raças zebuínas do Brasil. Você viu uma vaca, você viu todas, né? E no caso, até o girolando, muitas vezes, alguns graus de sangue, nós tínhamos dificuldade de usar de forma comercial devido à questão do temperamento. Mas é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar aí muito, gente, tá? Para a gente estar avançando nessa parte aí relacionada ao temperamento. Okay? Então, esse é um ponto-chave que nós temos que estar trabalhando em relação a isso, tá? Aqui, a classificação. Essa classificação, gente, ela é usada nos mais diversos programas de seleção. Vocês têm que lembrar que uma das coisas que a gente citou era a questão de quanto maior o número de características, mais difícil é de selecionar. Então, os vários programas de seleção, seja a raça Jersey, seja a raça holandesa, né? Deixa eu ver aqui se está todo mundo ok. Eles têm diferentes índices, né? Então, quando você vai usar para avaliar os sumários de touros da raça holandesa, eles têm características que são determinadas pelo que cada um acha que é característica importante. Eu vou dar até um exemplo, se vocês quiserem depois ver os trabalhos feitos pelo Madalena, pelo Aníbal, que eles tentam estimar peso econômico para a característica. É uma forma de você fazer um trabalho para ver quais são as características que você vai dar mais importância. Lembrando, gente, que hoje já tem laticínios, né? Antes se falava muito pagar em gordura, proteína, hoje se pagar pelos sólidos, né? Então, muitas vezes, dependendo, você vai dar mais importância, às vezes, à prova de sólidos, gordura e proteína, muitas vezes, do que o volume de leite, né? Então, isso aí são coisas para vocês estarem pensando. No caso aqui, criou-se um índice de classificação de touros, que é o ICT, que ele foi definido pelo corpo técnico do programa de melhoramento.
Então, esse índice de seleção aí, né, o índice de composição de touros, né, como classificação de touros, ele tem algumas pontuações. Então, eles colocaram aqui, ó, fertilidade do touro, 20%, libido, 7%, temperamento, 10%, tipo funcional, 15%, estrutura, 15%, aprumo, 15%, e o conjunto umbigo para bainha, prepúcio, 10%, e a pigmentação. Então, se soma essas características e cria-se um índice de classificação desses touros. Para quê? Para ranquear. Esse é o objetivo principal. Cada programa tem o seu índice, que é definido conforme as características. Então, às vezes, você dá um peso maior para uma característica, considerando a necessidade de um melhoramento a longo prazo, a um peso que você acredita que tem que ser mais melhorado em determinada raça, né? Ou alguns usam peso econômico também. Ele pode ser reavaliado, né? Deve ser reavaliado de tempos em tempos. Então, esse índice de classificação de touros. Como eu já citei, ele é feito aqui uma média, né? Tem uma avaliação para fechar em 100%, e tem um cronograma de execução da prova. É uma prova rápida, 150 dias de avaliação, a inscrição, entrada dos animais, término da prova, né? E os resultados geralmente são dados aí durante no caso dos zebuínos, né? Ele é divulgado durante a Expo Zebu, né? A Giroano também tem as suas datas aí, quando a maioria de vocês participa, vai, visita lá, né? E vê o quê? O resultado final, que nós temos o ranqueamento. Aqui, gente, é um exemplo, ó, do resultado da pré-seleção ao vou até ser até redundante, né? O resultado genômico para entrar na prova de pré-seleção. Pra vocês terem ideia, aqui é uma média do valor genômico, só com a informação do DNA que é enviado pelo proprietário. Aqui é o desvio positivo, ou seja, os melhores animais para a produção de leite estão no tracejadinho verde. Então, quem passa aqui realmente são os animais melhoradores mesmo, são o topo nesse sentido. E a linha vermelha diz que são os animais piores para determinada característica. Então, esse aqui é o resultado. Então, qual que é os touros que eu quero que entrem no pré-teste de seleção? São os touros que tiveram uma avaliação pelos marcadores, lá na genômica, acima desse tracejado verde. Quando pode ser outros animais fora esse resultado? Quando são touros que são de linhagens diferentes, novas opções, como eu citei, né? Para quê? Para aumentar a variabilidade genética da raça. E aqui, ó, na tabela 2, nós temos os resultados, tá? Dos touros da prova de pré-seleção, esse aqui é de 2020, que o primeiro colocado aí, ó, só dando exemplo, ele tinha 25 meses, mas tinha um tipo funcional muito bom, estrutura, aprumos, umbigo, pigmentação, fertilidade, tirou nota máxima, libido, temperamento, e se cria-se um índice de classificação de touros baseado nisso aqui, né, dessas informações. Lembrando que o congelamento, ele, se não congelou, o touro, ele é o quê? Ele é praticamente, ó, excluído, ó, do resultado. Exemplo, esse touro aqui, ó, ele tinha uma nota de 65,8, que ele estaria dentro da classificação como apto, mas se ele não congelou, ele nem entra no teste de progênio. Né? Então, isso aí também é o quê? Congelar ou não congelar é classificatório, ele é desclassificatório, perdão. Né? Não adianta ser bom em todas as outras características, mas ele não congela sêmen, entendeu? Então, isso é importante. Aqui tem um parentesco médio, também é outra informação que a gente tem colocado, tá? Ô, Rafael, outra... desculpa te interromper. Claro, João. Fique à vontade. Isso de não congelar, por que é? O dono do touro não quer congelar ou o quê? Geralmente, por exemplo, quando ele vai para aquele processo de congelamento, pode acontecer o seguinte, João. O sêmen é de baixa qualidade, na hora que passa pelo processo de congelamento, ele desnatura a membrana do sêmen, por exemplo. A motilidade é baixa. Então, existem N características. Está associada ao quê? A uma baixa qualidade espermática. Entendeu, João? Entendi. Então, entendi, ele não beleza. congela. Então, assim, se ele não congela, não tem jeito de colocar lá na paleta e distribuir o sêmen. Então, é uma péssima qualidade. Para congelar, o sêmen tem que ser de quê? De ótima qualidade. Tá? Então, isso é fundamental. Tá certo? Então, é por isso que aparece aí congelamento, congelou ou não congelou.
Outra coisa interessante que tem um resultado, que também tem no sumário de touros, é parâmetros genéticos, ó, parentesco médio, perdão, não é parâmetro genético, parentesco médio do touro, aqui tem os resultados, ó. Isso aqui é importante, ó. Touros mais aparentados e menos aparentados, tá certo? Então isso aí também é fundamental. E outro que foi uma discussão nossa, né? Eu lembro que acho que foi o Danilo, antes a gente conversou sobre isso, que é o associado a beta-caseína, o genótipo, né? Gene A1, gene A2, genótipo A1A1, A1A2 e A2A2, que está associada à questão da proteína, né? E está relacionada à questão de facilidade, né? Na absorção das proteínas, das caseínas, A1 e A2, né? Tem esses genes aí que vai ter relacionado a caseína, a beta-caseína, tá? Então, isso aí, hoje eu falo para vocês também que esse resultado aí da pré-seleção, ele é importante até, é importante na questão, por exemplo, da contratação dos touros. O primeiro colocado, provavelmente, ele já vai ser rapidamente, os primeiros colocados, né? Eles vão ser rapidamente contratados pelas empresas das centrais de touros, né? Então, eles vão olhar o resultado disso aqui para estar contratando um touro, né? Porque isso comercialmente é importante, você falar que é um dos primeiros colocados da prova de pré-seleção. Vão falar sobre a questão do A2A2, que também está tendo um apelo comercial muito grande. Aí eu faço só uma observação, cuidado. Será que se a gente ficar focando só no A2A2, a gente pode perder um touro espetacular para a produção de leite, gordura e proteína? Que é a 1A2? Então, isso tem que olhar também de uma forma muito crítica. Então, gente, a gente tem que buscar sempre o quê? Um touro equilibrado para as diferentes características que a gente tem, tá certo? Então, isso aí também, ele é fundamental para que a gente possa estar avaliando os touros. Então, aqui é o resultado final. Os touros classificados, eles vão compor o quê? Os touros que vão entrar no grupo do teste progênio que vão ser avaliados. Ok? Prezados, alguma dúvida em relação à prova de pré-seleção? Posso continuar? Pessoal, tranquilo, podemos seguir? Então, agora, qualquer coisa também escreve no chat, se tiver com dificuldade, por aí afora. Nós vamos entrar propriamente dito no sumário, tá? Esse aqui é o documento do sumário, ó. É um documento grande. Diga. Todo esse processo aí, então, que você mostrou, da tabela, dessa pré-seleção, tudo aí é para me colocar um touro no catálogo, para me poder, tipo assim, comercializar o meu touro. Para falar assim, ó, ele vai ser avaliado, lembrando que o estrogênio demora uns 5, 6 anos. Por quê? Chegou nessa etapa, Anderson, agora vai distribuir para as fazendas colaboradoras, elas vão usar, vão nascer as filhas dos touros, e as filhas dos touros vão ser usadas na avaliação. Aí eu vou falar um adendo aí na sumário de touros, que nós temos touros que saíram resultado este ano que não tem nenhuma filha avaliada. Ah, Rafael, mas como é que estimou o valor genético? Usando a informação da genômica. Porque no caso do Gi foi bom, ficou até didático para dar essa aula. Por quê? Porque é o seguinte, como eles não tinham informação das filhas dos touros, por causa de problemas de distribuição de sêmen, associação e por aí afora, eles usaram só a informação de pedigree e a informação genômica para estimar o valor genético. Ok? Mas isso aí tudo antes, é para um touro estar apto a entrar no pré-teste de seleção. E isso que tem que ser mesmo, né? Um programa de melhoramento tem que ser muito criterioso. Não é qualquer touro, tá? A gente tem que parar assim, eu gostei, eu vou pôr ele no teste progênio. Igual antes a gente não fazia só isso, porque ele usava a informação das melhores vacas, tá? Mas isso é só para entrar no pré-teste, tá ok, é sinal verde. Ó, fez avaliação genômica, tem os marcadores, deu ok, sinal verde vai entrar no pré-seleção. Pré-seleção avaliou esse monte de coisa, sinal verde para entrar no teste progênio e distribuir as doses, ok? Ok, não, beleza, valeu, Rafael. Alô, então agora nós vamos para os sumários, ok? Esse aqui, gente, é o sumário de touros, é um documento grandinho, né? Ele tem tudo, aí eu falo até, quando a gente está aqui no mundo presencial, né? A gente consegue. Vocês estão visualizando, beleza, gente? Opa! Acho que aumentou demais. Vamos pôr um pouquinho aqui.
Aqui, ó. Vocês estão enxergando belezinha, gente? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ó, aqui, ó. Tem até equilíbrio de Harry Weinberg citado. Saudade, né, pessoal? Aqui, ó. É o sumário de touros, versão 2020, ok? Lembrando que eu estou usando isso aqui, mas os raciocínios, as informações são as mesmas para os outros testes, né, para os outros programas de melhoramento. Esse sumário ele tem toda uma avaliação. Aqui toda a equipe, né, que roda, né, um trabalho conjunto, diferentes pessoas, ok? Olha o tanto de informação que nós temos. Nós temos informação de proteína do leite, doenças hereditárias, como é feita a seleção genômica, características de conformação, as PTAs, né, que hoje nós já chamamos de GPTA, e aqui nós temos material e método, né, tem uma introdução falando como que foi feito, olha como é que a evolução da produção de leite. É isso que nós queremos, né, que ao longo das gerações, as médias das populações aumentem, tá? Então isso aí é fundamental. Aí nós temos hoje, né, os genótipos têm capa-caseína, beta-lactoglobulina, beta-caseína, marcadores para doenças hereditárias. E aí eu não vou me apegar a isso aqui não, gente. Depois vocês podem estar fazendo a leitura aí das proteínas do leite, o que é avaliado e qual que é o impacto delas. E as doenças hereditárias também, tá? Que também já tem essas informações. Eu vou focar aqui, ó, no banco de dados, né? Característica, ó. No sumário, todo início, ele fala para nós como que é o banco de dados, qual foi a média da característica, desvio padrão, quais são as características avaliadas, e aqui as herdabilidades, ó. Olha para você ver aqui, ó. Nesse banco de dados, eles acharam os valores de herdabilidade e os erros padrões. Então, se a gente for pensar, nós temos características de baixa herdabilidade, de média herdabilidade e de alta herdabilidade. Quanto mais alta a herdabilidade, maior é o ganho genético por geração. Lembrando, ΔG é igual a herdabilidade vezes ΔS, ok? Isso é importante para nós. Então, é importante vocês também avaliarem quais as características. E primeiro passo no programa de seleção, gente. Antes de escolher os touros que vão ser usados, é avaliar as fêmeas também, né? Então, isso aí é o acasalamento que a gente chama de acasalamento dirigido, tá? Que ele é importante nesse processo. Tá? Aqui tem as informações básicas, ó, as médias. Lembrando, gente, por que a gente usa as STAs? Né? Aqui, ó, vou fazer um adendo aqui, ó, que é a capacidade prevista padronizada. Por que eu estou falando isso para vocês? A maioria dessas características de tipo linear, elas não seguem a distribuição normal, que é aquela curva, né? Então, a gente usa a matemática, a estatística, para meio que transformá-la em STAs. Para que a gente faz essa transformação? Para a gente ter uma distribuição normal aqui. É como se a gente fizesse uma curva variando de menos 2,5, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 2,5. Então, é uma forma de quê? De, entre aspas, aí, transformar essas características numa distribuição normal e facilitar o entendimento dessas características, tá ok? Mas nós vamos discutir isso à frente. Aqui é tudo que eu já apresentei para vocês na aula passada, né? Não vou me atentar, mas vocês podem estar lendo o sumário está disponível no site da Embrapa. E esse aqui é um exemplo de interpretação dos resultados para características de tipo. Uma coisa importante, gente, quanto menorzinho esse risco, ó, tá? Maior é a confiança desse resultado e a acurácia, tá? Aqui é o valor encontrado, é o desvio para lá ou para cá. Então, vou dar exemplo desse touro aqui, ó. É um touro para altura de garupa, ele tende a ser alta garupa, tende a estar próximo da média em relação ao perímetro torácico, e vamos pegar um extremo aqui, ó. O comprimento de umbigo dele tende a ser curto. Então, quanto menor essa setinha aqui, ó, essa risquinha aqui, esse risco todo aqui, ó, maior é a acurácia dessa informação. Eu vou até ir lá no resultado, ó. Vamos dar o resultado aqui do Apolo. Vamos pegar um outro aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, astro do gavião. Vou aumentar aqui, ó. Vou pegar aqui o... Diminuir um pouquinho. Astro do gavião. É o touro que vai ter aqui o pai, a mãe, a PTA para leite, que é menos 20 quilos, ou seja, as médias das filhas
desse touro, em relação à população, produzem menos 20 quilos que a média, numa lactação de 305 dias, gente. E a confiabilidade da prova dele é 0,91. Então, o que está me dizendo aqui, ó? Que geralmente as filhas do touro áspero tendem a ter uma altura da garupa baixa, um perímetro, um comprimento corporal curto, largura entre isquios tende a ser estreita, a largura entre ilhos estreita. Então, você tem que ir avaliando as informações. Quando você pega o comprimento de umbigo, ele está próximo da média. Então, a maioria dos touros tem informações. Aqueles que não têm informações é porque não tem medidas avaliadas nas filhas desse touro. É um problema que nós temos hoje de coleta de dados dos touros, no caso da raça Gir, e no Girolando está um pouco melhor, mas é importante ter essas informações, tá? Então, aqui é o resultado das características de tipo linear, que ela fica didática nesse formato. Na raça holandesa também, a raça holandesa tem até mais informações mensuradas, ok? Eu vou passar aqui, que tem muitos touros aqui, depois vocês podem fazer uma avaliação, uma escolha aí de touros melhores para temperamento, melhores para conjunto de úberes, conjunto de pernas e prés, né? Então, isso tudo aí, com formação, tá? Então, eu vou passar aqui, que tem a avaliação dos touros aí, como um todo, para a gente entrar na avaliação genética propriamente dito. Ô, Rafael, então quanto mais próximo do zero, melhor? Aí que é o ponto, né? Depende. Por exemplo, tem características que eu vou querer que elas fiquem na média. E tem características que eu vou querer melhorar, tá certo? Vamos dar exemplo. Largura de inclinação de garupa, né? Vamos dar exemplo aqui, ó. Comprimento de garupa. Eu vou querer uma garupa o quê? Mais comprida, certo? Não vou querer ela nem média e nem muito estreita. Então, cada característica vai ter que ser avaliada de forma pontual. Vamos dar exemplo aqui ó, pernas. Eu não quero uma nem ganchuda demais, certo? E nem uma, vamos dizer assim, arqueada demais, tá? Então, cada característica vai ser avaliada de forma pontual. Ângulo de casco. Eu não quero nem um ângulo de casco muito baixo e nem muito alto. Eu quero médio. Então, depende de característica. Lembrando, gente, que não é mais dá mais. O que eu estou querendo dizer quando é mais dá mais? Se eu pegar uma garupa reta e pegar uma garupa muito inclinada, quer dizer que vai sair uma garupa média? Não. Eu estou aumentando os genes da garupa. Eu quero pegar o ideal, aumentar a quantidade dos genes do ideal. Então, se eu tenho uma garupa muito inclinada, eu vou escolher sempre escolher o ideal. Eu não vou pegar um reto. Por exemplo, se eu pegar uma vaca que tem garupa inclinada e pegar um touro que tem garupa reta, o que isso significa? Eu estou aumentando os genes relacionados à garupa inclinada, que vem da vaca, e aumentando os genes da reta. Então, eu sempre vou usar os touros que têm a característica no formato ideal. Entendido ou ficou dúvida ainda? Não, entendi. Você vai avaliar ela separadamente e também você vai avaliar com quem você vai acasalar, né? Justamente. Você vai buscar sempre o ideal. Certo. Ok? Uhum. Então, vai ter características que o médio não é o ideal. Tá? Então, vocês vão ter que ter... muito... Gente, eu falo assim, fazer acasalamento é uma arte, é muita informação, muitos dados. E outra coisa, se você errar o uso de um touro, você vai estar tendo um prejuízo aí por muito tempo, porque você vai ter muitas vezes lá na hora que a vaca pariu, né? O progênio pariu, vamos dizer assim, ter o resultado, nascimento, né? A primeira lactação. Então, escolher o touro, gente, é fundamental. O prejuízo, já pensou, por exemplo, se você usa um touro errado, você usa, por exemplo, em 30 matrizes, vão ter 30 progênios, olha o resultado e o impacto negativo dentro do rebanho, tá? Então, tem que ter muito conhecimento para fazer o acasalamento e saber muito do rebanho que você está usando os touros, tá? Aqui, ó.